Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico desta tarde, hoje lendo o capítulo 2 do livro de Ruth, que vai do versículo 1 até o versículo 23. Ruth, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao seu servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim, ela veio, desde pela manhã até agora, está aqui, menos um pouco esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que te cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Então, ela inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem, me contaram tudo quanto fizera a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas, deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhem e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra que havia apanhado também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora, Ruth: Bom será, filha minha, que saia com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com sua sogra.
Meus irmãos, nós vimos na semana passada a opção de Ruth, o seu desprendimento e o seu interesse em cuidar da sua sogra. E no texto de hoje, desse capítulo 2, nós vemos o primeiro encontro de Ruth com Boaz, que haveria de vir a ser o seu marido lá na frente. Essa perícope que lemos hoje também, esse capítulo, na verdade, que lemos hoje, ele traz para nós também a imagem do parente resgatador. Né? O que é o parente resgatador? Duas questões que surgem aqui nesse capítulo 2 do livro de Ruth são previstas lá na lei de Moisés. Né? Primeira recomendação de Deus, de que o povo, aqueles que plantavam, né? No momento da colheita, os agricultores, né? No momento da colheita, eles deixassem para trás, deixassem cair algumas espigas, deixassem algumas espigas no pé, quando estivessem fazendo a sua colheita. Por quê? Para que os mais pobres pudessem vir depois e recolher aquelas espigas que ficaram no pé, ou mesmo as que tivessem caído. E eles diziam, olha, você foi colher a sua espiga de milho, ela caiu no chão, deixa lá. Você foi colher a cevada, o trigo, deixa um pouco lá. Não colha tudo, para que o mais pobre, que não tem terra, que não tem condição de plantar, ele possa vir colher aquilo que sobrou. Era exatamente isso que Ruth estava fazendo. Né? Ela saiu pelos campos a colher, combinou com sua sogra, e ali, sem se dar conta, ela entrou justamente na lavoura de Boaz. Né? E ali ela começou a colher algumas espigas. E Boaz começou a observá-la ali então, e foi perguntar aos seus servos, quem é essa? Quem é essa moça? Eles disseram, é a nora de Noemi. E Boaz então disse, olha, então vocês vão fazer o seguinte, quando vocês forem fazer a colheita, deixa um pouco mais de espigas lá, deixa alguns grãos a mais para que ela possa colher também. Né? Além daquilo que a lei já determina que seja deixado, deixa um pouco mais também para ela. Né? Porque ela foi muito bondosa para com a sogra dela. Ela abriu mão da vida dela, ela abriu mão de estar com a família dela, ela abriu mão da possível segurança de um futuro para ela, para poder cuidar da sogra dela. Então sejam bondosos com ela também. E assim eles sucederam. E Boaz então teve o primeiro encontro com Ruth. E ali naquele primeiro encontro ele foi dizer a ela, né, eu sei da sua história, admiro a sua história, e mais ainda eu vou te dizer, não vá colher em outros campos, colha só no meu. Eu vou deixar aqui na minha lavoura o suficiente para que você possa se alimentar e alimentar a sua sogra também. E mais, quando você estiver aqui, você sente, coma e beba com os meus empregados, com os meus funcionários. Não precisa esperar para comer em casa, para levar. Você tome vinho com eles, você coma com eles. E ali Boaz começou a comer com Ruth. Ou melhor, Ruth começou a comer ali com Boaz. Agora, meus irmãos, uma outra questão que esse texto nos traz é a imagem, a figura do chamado parente resgatador, que está prevista lá no livro do Levítico, né? O parente resgatador. Quando Ruth volta a conversar com Noemi, Noemi fica admirada. Como você conseguiu colher tudo isso? Não é normal que fique tudo isso como sobra daquilo que se deixou lá na lavoura. E Ruth conta para ela a história. Eu conheci um homem chamado Boaz, ele me disse que eu poderia comer com ele, né? Ele me disse que deixaria um pouco mais de espigas ali também. Ele me disse que eu comesse com seus servos, que eu não colhesse em outras lavouras para não ter risco de ser
agredida ou sofrer nenhum tipo de violência, que eu comesse só com ele apenas. E foi assim que eu consegui esse algo mais. O coração de Noemi se alegrou naquela hora e disse para ela: olha, você não sabe, mas esse é nosso parente resgatador. E aí entra, meus irmãos, então essa figura do parente resgatador, como eu disse, prevista lá no livro do Levítico. Quem é o parente resgatador? O parente resgatador é alguém muito próximo da família, né? É ali, no caso da viúva, um cunhado, um primo, alguém assim que seja parente, mas que não seja um parente num grau de parentesco muito distante, alguém que esteja muito próximo. Esse parente resgatador, à luz da palavra de Deus, à luz do que nos dá essa orientação da palavra de Deus, ele é alguém que tem a obrigação de promover um resgate ou um cuidado daquela família. Então vamos supor, naquele tempo, o que acontecia? Algumas situações. Uma família contraía uma dívida e não tinha como pagá-la. Então aquela família era tomada como escrava pelo credor. O parente resgatador podia ir lá e saldar, podia não, ele tinha a obrigação de ir lá, saldar aquela dívida e libertar aquela família da escravidão. Uma família perdia o seu patrimônio, os seus bens, também como pagamento de uma dívida. O parente resgatador era aquele que tinha a obrigação de ir lá e pagar a dívida daquele familiar que perdeu seus bens. E uma situação também que talvez Noemi nem tenha cogitado, no caso das mulheres viúvas, e que não tinham tido até então, o momento da sua viuvez, como era o caso de Ruth, não tinham tido filhos ainda, né? Então, nesse caso, o parente resgatador era o cunhado, e havia uma obrigação do cunhado, enquanto parente resgatador, de dar um filho àquela mulher que ficou viúva, e esse filho primogênito, aliás, ele tinha que casar com ela, né, assumir a responsabilidade sobre ela, do cuidado, e nesse tocante, ele tinha que ter um filho com ela. Esse primeiro filho levaria o nome do irmão que morreu. Para quê? Como se fosse filho do irmão que morreu, desse continuidade ao nome e à família desse irmão. Isso era uma obrigação do cunhado. Para quê? Para que o nome daquele irmão não morresse com ele. Não morresse com ele. Né? E tanto era uma obrigação que, se o cunhado se recusasse a fazer isso, essa mulher podia denunciá-lo diante dos anciãos. Né? Ela podia denunciá-lo diante dos anciãos. Dizer diante do tribunal ou dos anciãos: olha, o meu cunhado não está cumprindo com as obrigações de cunhado. E quais eram as obrigações de cunhado? Dar um filho para que levasse o nome do irmão que morreu. Então essas eram as tarefas do parente resgatador. Quando Noemi se admira, né, de Boaz ter se aproximado de Ruth e fala essas coisas a Ruth, o que vai na cabeça de Noemi, enquanto parente resgatador, não necessariamente era que Boaz viesse a casar-se com Ruth, mas Boaz é aquele que poderia fazer como estava fazendo, prover mantimentos, dar suporte, não financeiro, mas de alimentos, para que nada faltasse a Ruth e nada faltasse a Noemi, e cumprisse assim as suas obrigações de parente resgatador. Nós vamos ver mais na frente, não vou adiantar nada do texto, nós vamos ver mais na frente como isso aconteceu a partir daí. Mas essa era a visão nesse momento, né? Então surge aqui a ideia do parente resgatador. Nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem nós seguimos e vamos continuar e dando sequência, falar
sobre o que vem à frente aí nesse encontro entre Ruth e Boaz. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo dia de vida, pela bênção que o Senhor nos dá, pela paz no nosso coração, pela alegria que sentimos, Santo Pai. Ó Deus, te pedimos nessa hora que Tu nos abençoe a todos, nos visite, ó Deus, com paz, com alegria, renove as nossas forças, Santo Deus, e a alegria e a certeza da Tua salvação na nossa vida. Continua, ó Deus, cuidando de nós, e que nós possamos, ó Deus, ter paz e instrução na Tua palavra. Atende-nos, Pai, nós te oramos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos cantar agora, calmo, sereno e tranquilo, uma música bem conhecida de minha geração e que era cantada em nossas igrejas pela mocidade no final da década de 1970. Escrita por jovens do Palavra da Vida com o objetivo de divulgar a mensagem de Jesus através de músicas em praças, ginásios, igrejas, dentro de outros espaços públicos e para evangelização. A ideia do grupo de jovens compositores era também ampliar os horizontes da música de louvor nas igrejas, utilizando ritmos brasileiros e instrumentos musicais de percussão que se tornavam cada vez mais utilizados na música popular brasileira, como a guitarra, a bateria, o pandeiro meia-lua, chocalho, mas que eram verdadeiros tabus dentro das nossas igrejas. Em função disso, o disco, esse LP desse grupo, foi rejeitado pela comunidade Palavra da Vida, sendo relançado 2 anos depois, em 1978, pelo Grupo Elo. Em 2015, foi considerado por vários historiadores, músicos e jornalistas como um dos maiores álbuns da música cristã brasileira. Então, nosso projeto é gravar algumas músicas dessa época, algumas desse álbum e de grupos como Vencedores por Cristo, e queremos gravá-las para louvarmos ao nosso Deus e para relembrarmos esse período tão fértil na produção musical de nossas igrejas. Também vamos retratar essa época hoje, nesse vídeo, com algumas peças de nosso vestuário, também tabu em nossas igrejas. E no ambiente em que nós estamos nesse vídeo, louvando ao Senhor como parte de um resgate histórico dos anos 1970. E para não nos esquecermos de que podemos estar calmos, serenos, tranquilos, em qualquer lugar, em nossa casa, admirando a natureza, na igreja, em qualquer situação, mas principalmente porque temos descanso nesse viver com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus,
levando a cruz em pecado, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida